Bem-vindas e bem-vindos ao Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje vamos conversar sobre gestão escolar. Para isso, contamos com a presença da educadora Débora Marreiro, diretora de escola. Ela tem uma longa trajetória na Secretaria de Educação de Santos como professora, coordenadora pedagógica e formadora de professores nas áreas de educação ambiental, alfabetização e educação de jovens e adultos. Temos também conosco hoje Joelma Silveira Goulart de Lima, supervisora de ensino na Secretaria de Educação de Santos e atua na rede municipal há mais de 30 anos. Ela é graduada em Pedagogia e Letras, especialista em Direito Educacional e mestra em Educação. Teremos ainda a contribuição de Diego Elias em entrevista gravada. Ele é coordenador-geral do CIEJA, que é o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, na unidade de Campo Limpo, em São Paulo. Ele é professor de Geografia, mestre em Geografia pela USP e doutor no programa de pós-graduação em Geografia da Unesp. Muito obrigada pela presença de vocês, professoras. Nós que agradecemos a oportunidade. Vamos começar o programa conversando com uma diretora de escola que é bastante experiente. Débora, o gestor escolar, ele lida com resistências das famílias, da equipe pedagógica e também dos estudantes. Contudo, lidar com as tensões e a necessidade de consensos é tarefa do gestor escolar. Na sua experiência, quais são os principais elementos na condução da gestão escolar que podem favorecer um bom afinamento e comunicação dentro da escola? Eu acredito que primeiro eu ia falar, essa experiência como gestora, ela vem muito mais da coordenação e nos últimos 2 anos na direção da escola. E já na coordenação e agora como diretora, né, como gestora mesmo, estando ali, eu acho que à frente com esse bastão, eu falo muito do bastão da fala que nós utilizamos na justiça restaurativa e é uma prática que eu trago para a gestão da escuta, do diálogo. Eu acho que uma prática dialógica dentro da escola talvez seja o elemento principal, sabe? A coluna que sustenta os relacionamentos dentro da escola. E Joelma, como você vê esse tema da criação de consensos nas escolas a partir da sua experiência como supervisora? Que bons exemplos você poderia nos dar? A criação de consensos a partir dessa escuta proporciona o acolhimento dos alunos, dos professores e não só garante o cumprimento de um princípio da educação constitucional, quanto cria uma identidade, um pertencimento de todos os segmentos a essa escola, cria esse clima escolar favorável à aprendizagem. Isso tanto no cotidiano da escola, por exemplo, na participação dos alunos, em alguma sugestão de uma atividade, de um projeto, dos professores, quanto também de uma forma institucionalizada por meio do conselho de escola em relação ao acompanhamento pedagógico, porque ali a escola tem a representatividade de todos os segmentos, professores, pais, da gestão escolar, e acompanha, sim, os resultados, a avaliação, a Associação de Pais e Mestres, que vai trabalhar na gestão financeira, e também, né, Débora, o Grêmio Estudantil, que vai proporcionar um protagonismo, a participação dos alunos. Então, essa escuta, esse consenso acontece tanto no cotidiano escolar e é extremamente importante para se criar esse clima favorável à aprendizagem. É uma construção coletiva. Exatamente. E a gente conversou com o Diego Elias, que está em São Paulo, onde coordena o CIEJA, unidade de Campo Limpo. Ele fala sobre os desafios da gestão escolar e como superá-los. Vamos lá? Todo e qualquer lugar tem que partir do pressuposto. Nós somos seres sociáveis, gostamos de estar em sociedade, mas cada um tem a sua identidade. Cada um vem de um lugar, cada um vem de uma experiência profissional. E aquele ambiente que a gente chama de escolarizado, né? Aquela proposta institucional, educacional, ela necessariamente ela tem uma identidade. Pode você concordar com ela ou não, ou ser favorável a ela ou não, né? Mas ela tem uma identidade. Então, driblar as barreiras do cotidiano de comunicação é você partir desse pressuposto.
Onde você quer chegar? De onde você parte? Por que as pessoas frequentam aquele lugar? O que move as pessoas no cotidiano para estarem ali? Qual é a proposta político-pedagógica e que todos comungam, né, e têm como objetivo comum para seguir neste cotidiano? Tendo em vista esse contexto, essa problematização, o gestor, a gestora, né, quem se propõe a estar nesse cargo e ter essa reflexão, é interessante perceber que todo mundo tem suas limitações, todo mundo tem suas potencialidades, mas uma questão inegável: em grupo, nós somos sempre mais fortes, ninguém faz nada sozinho. Então, naquele ambiente, a gente tem que deixar de comum acordo qual é o objetivo para ser seguido. Eu acho que é uma das premissas para vencer a barreira da comunicação. Ou seja, gestão escolar é uma área bastante complexa, não acham? Bastante. Eu acho que o Diego ele traz um ponto que é muito importante. Cada família, cada pessoa, cada funcionário, cada professor, cada gestor tem uma história de vida. E essa história, necessariamente, ela nos acompanha onde nós estivermos. E a partir do momento que eu vou atender um professor, eu vou atender um aluno, um pai de aluno, enquanto gestora, eu tenho que ter ciência que não é só ele, é ele toda uma história do que ele viveu, com os seus medos, com os seus receios, com os seus anseios que estão presentes nessa conversa. Quando eu olho para isso, eu costumo dizer que toda conversa é o desenrolar de um novelo. Às vezes o pai vem com uma reclamação e você começa a desenrolar aquele novelo por meio dessa conversa e você chega na outra ponta desse novelo, né? No cerne dessa questão. E para isso uma escuta qualificada, uma escuta atenta, uma escuta acolhedora é essencial. O que você acha, Joelma? É realmente algo fundamental no papel da gestão escolar, de que este gestor propicie os espaços de diálogo, de conversa, para que se crie, inclusive, essa identidade que o Diego também coloca, né, pelo projeto político-pedagógico da escola, essa construção coletiva, participativa. É a criação de vínculos, Exato. acima de tudo. Exatamente. Quando eu ouço a Joelma falando, e isso foi muito a orientação, enquanto minha supervisora ano passado, que ela me deu como gestora, né, para seguir, mas eu lembro de uma frase do Jung que ele fala: conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu acho que essa generosidade conosco também, né? Por isso que é uma equipe gestora em uma escola. Muitas vezes, aquela dor que aquela família, ou aquele professor, ou aquele aluno traz por meio de uma reclamação, ou até de um gesto um pouco mais agressivo, ele encontra uma ressonância na nossa história. E é onde nós sofremos um sequestro emocional enquanto gestores, enquanto seres humanos que somos. E essa equipe precisa dar esse suporte. Então, alguns atendimentos, a orientação que eu faço sempre, né? A equipe que eu trabalho nunca atenda sozinho. Você não sabe o quanto aquela história vai tocar em alguma dor sua também. E você precisa de um suporte nesse atendimento. Inclusive, Débora, você, antes de ser diretora, passou por várias experiências no campo da educação pública. O que essas experiências trouxeram para você, agregaram para você, ou agregam para você hoje? Eu acho que o que eu me constituí hoje como gestora, quando eu comecei na gestão, né, como diretora, eu falei que eu era um rosto sem um desenho ainda, sem forma, que eu queria me identificar, né? Que identidade eu tenho como gestora? E essa identidade ela foi criada a partir dessas experiências, como professora na rede pública, como formadora de professores, como pesquisadora durante o mestrado que eu pesquisei e investiguei justamente essas relações dialógicas no campo da educação, no ambiente escolar. E foram essas experiências que me fizeram entender que quem está diante de mim é um outro ser humano com toda a sua história e que respeito eu estou tendo com essa história se eu não escutar até o final o que ele traz. E, na sua opinião, quais são os saberes imprescindíveis para a gestão escolar? Eu acho que na gestão seria um tripé, né? Eu acho que a questão técnica, eu tenho que entender da questão técnica e a legislação que abarca tudo isso, as relações que eu tenho com o outro, o diálogo, e como organizar tudo isso, que é gestar, né? Você está gerenciando esse processo, a organização. Eu acho que esse tripé é o que me sustenta.
Excelente. Joelma, eu imagino que todas essas habilidades e competências, elas também sejam acompanhadas de perto pela supervisão, certo? O que os professores e principalmente gestores escolares, eles precisam saber sobre a complexidade de uma escola, incluindo a sua relação com a comunidade ao redor? Qual que seria o cenário ideal para esse aprofundamento e atuação dos gestores? Chegando na escola, esse gestor precisa se atualizar sobre essa escola, sobre essa comunidade. Uma escola é muito diferente da outra. A gente está dentro do mesmo município e nós vamos ter escolas com características muito específicas. Então, é importante esse gestor estar fundamentalmente aberto para conhecer essa comunidade, essa escola. Precisa sensibilidade, requer sensibilidade para isso. Sim, isso é importante. E para enriquecer ainda mais o nosso debate, agora nós vamos para uma contribuição do Diego Elias. E dessa vez ele dá dicas de como compor uma gestão democrática e fala sobre a importância de dialogar com diversas áreas na gestão. Vamos lá assistir? A dica que eu dou para pensar numa gestão democrática, né, no seu cotidiano, primeiro, eu acho que ouvir a todos. Não se colocar só numa cadeia de comando, né? Se colocar à frente de gerenciar pessoas e processos. Como é que aquele ambiente funciona? Como que as pessoas pensam? Quais são os meandros, né, dos processos, dos procedimentos, dos encaminhamentos? Eu acho que você entender a diversidade dos seus setores, né? E para a gente pensar assim, eu acho que a faculdade de um bom gestor é a vida, é aquilo que você alimenta. Uma coisa que eu tenho pego para mim, não só na gestão escolar, né, mas um pouco da assistência social, um pouco da administração de empresa, administração de pessoas, RH, administração de pessoal, né? É você procurar ser o mais holístico de entender pessoas, né, da psicologia. Parece que a formação na área da gestão escolar é um processo longo e contínuo, um trabalho de toda uma vida. Vocês gostariam de acrescentar algo ao que Diego falou? Primeiro, fazer uma avaliação. Como ele traz um diagnóstico dessas pessoas que eu estou atuando, quem são os funcionários, quem são os professores, que história eles trazem nesse percurso também profissional deles. Muitas vezes nós chegamos na ânsia como gestores e percebemos algumas mudanças que são até urgentes. Mas eu preciso olhar com o respeito que essa história profissional merece. Então eu olho, vou dialogando e à medida que a gente vai mudando uma ou outra prática, uma ou outra proposta, aquela prática que já não fazia muito sentido, ela vai sendo automaticamente deixada de lado, né? De maneira muito orgânica. Sim. Quando ele traz essa concepção, vamos dizer assim, da necessidade, né, de envolver, né, desse gestor, trazer como conhecimento também outras áreas, isso soma, isso enriquece o fazer do gestor escolar. Débora, eu queria que você traçasse um panorama sobre os desafios que os gestores encontram em seu cotidiano. Nos últimos anos, nós olhamos para os gestores ou diretores de empresas como alguém que também é um ser humano que precisa de um momento de autocuidado. E eu tento manter um equilíbrio, ter esse olhar também generoso comigo. Eu acho que é um pouco mais difícil, mas eu acho que os gestores muitas vezes adoecem quando essa generosidade se estende ao outro, mas o autocuidado é esquecido. E se a gente pensar, por exemplo, nas vulnerabilidades sociais dos estudantes, saúde emocional comprometida, ou mesmo dificuldades para lidar com tecnologias, como é que a gente poderia superar esses desafios? Então, a equipe pode abraçar o quê? Qual aspecto dessa vulnerabilidade conseguimos nesse momento? É uma questão de alfabetização, é uma questão de projeto, é uma questão de oportunizar, por exemplo, jovens que, quando eu comentei com jovens de 8º, 9º ano, o que eles pretendiam fazer a partir do ensino médio, eles não sabiam dos cursos técnicos, que nós temos vários na região, como as ETECs. Onde eu consigo transporte para esses jovens? Isso também é um olhar da gestão. Como que eu viabilizo algumas oportunidades que se eles estivessem em outro local, eles não estariam? Como vimos, há muitos relatos sobre a importância das experiências compartilhadas e de uma gestão democrática para a formação de professores. No entanto, é comum encontrarmos resistências diante desse modo
participativo de gestão escolar. Joelma, que dicas você daria a gestores que estão começando, iniciantes, sobre como eles podem conquistar espaços significativos de atuação e transformação em suas escolas? É importante o gestor não pensar numa opinião diferente como uma luta, né? Mas como algo que pode muito complementar todo o trabalho, tudo aquilo que está sendo construído. Diego Elias tem uma experiência bem consolidada com gestão democrática do centro de ensino onde atua. Vale a pena ouvir o que ele compartilhou com a nossa equipe sobre como a gestão democrática ela pode ajudar os estudantes a valorizarem o aprendizado constante. Vamos lá? Acho que são questões assim muito, muito importantes. Então, quando a gente pensa, trazendo a sardinha para o nosso lado, na educação de jovens e adultos, a gente também pensa assim numa educação para a vida. Então, o jovem ou adulto que perdeu ou foi excluído do seu processo educacional, ele, ao voltar para o espaço escolarizado, se ele não vê conexão com o seu dia a dia, ele nem quer voltar a estudar, né? Muitos estão aí já empregados, já estão sobrevivendo no dia a dia. Eles querem voltar a estudar para ver razão na vida. A gente fala que é desatar os nós da realidade. Então, a educação tem que cumprir assim, a função social de pegar um ônibus, de pagar uma conta, de não pagar juros, de saber juntar dinheiro, né? Então, se a gente se pergunta todos os dias como que nós fazemos para desatar os nós da vida, eu acho que é isso. Eu acho que a gestão ela tem que trilhar esse caminho. Como uma unidade escolar, como um complexo da educação, a gente pode dialogar com o território, dialogar com os funcionários, dialogar com a comunidade e para a gente potencializar todos que estão ali. Não só um grupo, não só um conjunto de pessoas, mas como a gente pode ver uma sociedade bacana para o amanhã. Acho que é um pouco isso. Débora, Joelma, estamos chegando ao fim do nosso programa e eu queria escutá-las a respeito da fala do Diego ou também que vocês possam trazer alguma consideração para o nosso público. Eu uso o Kanban, aquela estratégia de fazer fazendo feito, e pego essas metas do PPP e deixo bem visíveis para mim e para toda a equipe. Porque é uma forma de nós estarmos revisitando essas metas e acompanhando durante o ano todo. Não somente em momentos de reuniões de avaliação que acontecem trimestralmente, ou momentos de avaliação e monitoramento do PPP ao final do ano, mas um documento vivo e revisitado. Então, além dessa estratégia do Kanban, que é uma estratégia que eu acredito que é muito prática, eu já utilizava como coordenadora e agora como diretora também, o café com a coordenadora e agora o café com a diretora, que é um momento em que no HTI do professor, aquele horário que ele tem de trabalho individualizado, ele vem para uma conversa onde nós olhamos o planejamento, os desafios, as dificuldades e traçamos estratégias juntas. Então, eu e essa professora, a coordenadora e a professora, nós discutimos e pensamos de forma mais individualizada e mais personalizada. As pessoas se sentem importantes, sim, protagonistas do processo. Na prática do trabalho do supervisor de ensino, vejo como é importante trazer um plano de trabalho que parte desse diagnóstico da escola, do trabalho da gestão, onde possamos considerar como que está sendo esse olhar do gestor para esse público e como podemos fazer as intervenções que são necessárias e diferenciadas de uma escola para outra. Então, o papel da supervisão de ensino é importante, se velar, né, garantindo ou buscando, né, que os objetivos da educação sejam cumpridos naquela escola. Não é só sobre desafios, mas é também sobre prever, ter sensibilidade, um olhar cuidadoso, sobre cuidar do outro. No programa de hoje, conversamos sobre gestão escolar. Esta é uma área muito dinâmica, que pode inspirar transformações importantes em toda a comunidade. Acredito que essa troca de experiências tem muito a contribuir para a construção de ambientes democráticos e cada vez mais participativos nas escolas. Agradeço imensamente a presença da diretora Débora Marreiro e da supervisora de ensino Joelma Silveira aqui em nosso estúdio. Além da contribuição do coordenador do CIEJA Campo Limpo, Diego Elias. Obrigada, professoras. Nós que agradecemos. Obrigada.
E continuem seguindo os passos dos nossos percursos pedagógicos. Até a próxima!